Bom dia, gente linda! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Como é que você está neste sábado? Gente, esse povo veio aqui no sábado. Olha que incrível! Sabadão a galera tá aqui em peso, tá aqui se desenvolvendo, tá aqui pra Frentex. Que legal, que legal. Eu fico bem feliz em ter todos vocês aqui mais uma vez. Vou até encaminhar aqui a live no meu canal do Eleve-se, encaminhar a live para algumas pessoas que eu sei que estão me acompanhando, porque estamos já no 8º dia dessa maratona aí dessa maratona de lives, dessa maratona de práticas, para que você seja um líder melhor, para que você tenha inteligência emocional para liderar com coragem, para liderar com força, para liderar com fé, sem mimimi, se posicionando como um líder de verdade, né? Porque a maioria das pessoas, elas querem o cargo de liderança, elas querem o salário do líder, mas elas não querem ser líder, né? Elas não querem ser líder. Bom dia, André! Bom dia! Quem tá chegando por aqui me manda um bom dia. Enquanto eu tô aqui limpando meu óculos. Hoje já tô bem melhor da minha gripe. Bem melhor, eu acho que eu precisava tomar um álcool. Ontem eu saí pra tomar um álcool. Acho que o álcool mata os vírus, né? Ajuda a matar os vírus. Os vírus da gripe. É porque não tá fácil, gente. Não tá fácil. E galera de São Miguel que está por aqui, inclusive, no dia 6 de agosto agora estarei com vocês. Lá em São Miguel, vou dar uma palestra lá em parceria com a Talk sobre NR1 para falar sobre todos os desafios e para falar como superar esses desafios, né? Os desafios que as lideranças estão passando hoje, que os donos de negócio estão passando hoje com o NR1 e com as suas consequências, né? Então vamos falar disso nessa palestra. Vou mandar o convite para vocês depois. E quem tá aqui comigo, todo mundo me mandou um bom dia, todo mundo já fez um check-in aqui para me contar como está começando esse sábado, gente. Vocês são fortes, hein? Sabadão vocês estão aqui. Eu também, ó. Saí ontem à noite, mas compromisso é compromisso, né, gente? Compromisso é compromisso. Eu sempre falo que quando uma consultoria vem atrás de mim, ou quando alguém entra em contato comigo para solicitar um orçamento, ou para, enfim, marcar uma consultoria, eu sempre avalio muito o nível de comprometimento das pessoas. No sentido de, se a pessoa marcou, se ela tá presente no horário, se ela não puder, se ela avisa, sabe? Porque isso fala muito sobre o comprometimento, sobre como a pessoa lida, inclusive com as pessoas, o quanto ela se compromete. E vocês estão comprometidos, estão aqui mais um dia. Parabéns! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 5 sutras sagrados. 5 sutras são 5 ensinamentos para salvar a mente do líder quando as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria que acontecesse. Porque não é sempre que as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Principalmente quando a gente lida com pessoas, principalmente quando a gente lida com os nossos relacionamentos, né? Não só com as pessoas dentro da empresa, mas em todos os níveis. Em todos os níveis. Com marido, com esposa, com namorado, com todo mundo. A gente precisa salvar a nossa mente quando essa nossa mente se frustra, quando essa nossa mente cria expectativas, quando essa nossa mente ela quer que as coisas sejam do nosso jeito, quando a nossa criancinha mimada quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? E na verdade o adulto ele começa a criar consciência de que as coisas elas não acontecem do nosso jeito, elas acontecem quando é para ser. Então a intenção aqui é a gente começar a abrir a nossa mente, criar essa consciência. Desses 5 sutras, hoje a gente vai falar de 2 deles, e amanhã, domingo, a gente vai falar dos outros 3. Ainda estou tossindo, né? Mas vai ser bem importante. Você que já assistiu essa aula comigo, talvez lá no Clube da Mente ou em outro desafio,
você também relembrar, porque você percebe que o cérebro, ele prioriza aquilo que é negativo para, de certa forma, te proteger. Ele não prioriza aquilo que vai te levar ao sucesso, à realização, à felicidade. Não. Ele só prioriza aquilo que vai te proteger de alguma forma. Então, relembrar esses conteúdos, trazer para a consciência, vai te trazer uma visão expandida da vida. O primeiro sutra que a gente tem aqui é que percebe comigo que você só aprecia o sol depois de um dia de chuva? Você só acorda de manhã e vê o sol nascer depois de uma noite escura? Então, o primeiro sutra, ele vai dizer que os valores opostos, eles são complementares. E quando a gente traz para a consciência a ideia de que os valores opostos, eles são complementares, a gente começa a ter um entendimento de que nem tudo é bom o tempo inteiro e nem tudo é ruim o tempo inteiro. E a gente precisa do ruim para valorizar o bom. Porque é só quando você tá gripado, tá com dor de garganta, tá com tosse, tá mal pra caralho, que você começa a valorizar o dia que você tá bem. É só quando você, muitas vezes, tá naquele processo em que tá dando tudo errado. E aí, de repente, dá uma coisa certa, você começa a valorizar. Você começa a chegar mais lá próximo. E você começa a ter a percepção. Na pandemia, uma das frases que mais me marcou, eu tive duas frases da professora Lúcia Helena Galvão que me marcou muito e mudou totalmente a minha forma de pensar sobre a vida. Uma delas é que o contraste, ele nasce da consciência. Então, a gente precisa da situação ruim para experienciar a boa, para viver a boa. A gente precisa da noite para poder experienciar o dia. A gente precisa da chuva para poder experienciar o sol. A gente precisa, muitas vezes, da doença para valorizar a nossa saúde, para a gente apreciar a nossa saúde. Então, quando a gente começa a ter a percepção de que os dias, eles são bons e eles são ruins ao mesmo tempo, e eles têm esse contraste, quando você está numa experiência ruim, você começa a se perguntar assim e trazer para a consciência de que não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre. Quando você está numa experiência ruim, não vai ser para sempre. Quando você está numa experiência boa, também não vai ser para sempre. Então você começa a perceber que tudo é passageiro, que as coisas elas vão passando. E aí você não se apega à experiência ruim, porque você sabe que uma coisa complementa a outra. Que os valores opostos, eles são de fato complementares. E que a gente precisa, nós olhar para dentro, para que a gente possa voar. Para que a gente possa crescer emocionalmente. Esse é o primeiro sutra. Lembrando, sutras são conhecimentos sagrados para você salvar a tua mente, para você viver melhor. E eu trago essas informações porque isso tem muito a ver com neurociência. Tudo que era muito passado, hoje a ciência está comprovando muitas coisas, muitas técnicas, muitas, como é que eu posso dizer, muitas falas, inclusive antigas, milenares. Hoje a neurociência está comprovando é exatamente isso. Então, a intenção aqui é que você comece a perceber que nem um dia bom vai durar para sempre. E nem um dia ruim vai durar para sempre. Fechou? Fez sentido para você?
Não me deixam aqui falando sozinha. Podemos passar para o próximo sutra? O nosso próximo sutra, eu falei sobre ele aqui esta semana. E isso acontece muito, mas muito na liderança. E eu quero que você observe esse sutra agora com o coração muito aberto. Essa semana eu falei para você aqui, se você participou, mas eu vou repetir agora, que você não acorda de manhã querendo acabar com a vida de alguém. Isso até acontece com um assassino, enfim, mas é a minoria, gente. A minoria é 1% da população, 2% que acorda assim. Você não acorda de manhã pensando, hoje eu quero incomodar fulana. Hoje eu vou acabar com o dia de ciclana. Você não acorda pensando em fazer o mal. Você não acorda querendo destruir a vida de alguém. Você acorda pensando nos teus próprios interesses, no teu próprio corre, nas coisas que você tem que fazer. Se você é empresário, nos boletos que você tem que pagar. Se você é líder, o que você vai fazer para engajar teu time? Você acorda assim. Então, quando você comete um erro, um deslize com o outro, você comete esse deslize e você fica, meu Deus, não devia ter feito isso. Ai, como que eu fiz isso? Eu nem sabia que a tal pessoa ia ficar magoada, ia ficar chateada se eu fizesse isso. E aí, você sabe que foi sem querer. Você sabe que foi sem intenção. Só que quando alguém comete um erro com você, você acha que foi de propósito. Você acha que a pessoa é desse jeito mesmo. Você acha que a pessoa é delargada. Então esse sutra não é sobre a pessoa ser delargada ou não, sobre ela talvez não tá nem aí pra você, ou não tá nem aí pro trabalho. Não é sobre isso, tá? Esse sutra é sobre você salvar a tua mente. E ele fala o seguinte: não veja a intenção por trás dos erros dos outros. Não ver intenção por trás dos erros dos outros não significa que o outro não tem intenção. Significa que você não vai ficar alimentando raiva, mágoa, tristeza dentro de você. Pode até ser que o outro acordou de manhã e disse assim: olha, hoje eu quero atazanar minha chefe. Pode até ser que ele falou isso. Mas isso não lhe diz respeito. O outro é só o outro. Você é você. Bingo? Trouxe aí uma clareza e uma consciência? O outro é o outro. Você é você. Pode até ser que ele acordou falando dessa forma, assim, hoje eu quero... Mas, se o outro errou com você, deixa o outro. Deixa ele no ritmo dele. Você seja você. Você seja você para que você possa o quê? Manter a tua integridade. Que o mais importante é a gente manter a nossa integridade. A gente não se perder por conta dos erros dos outros, por conta da maldade dos outros, por conta do automático dos outros. Porque as pessoas, elas vivem no piloto automático. Eu percebo claramente quando uma pessoa tá no automático, que é quando ela tá sem intenção nenhuma em ajudar os outros. Ela só tem intenção egóica de olhar para si. E quando a gente tá nessa intenção egóica de só olhar para nós mesmos, a vida aqui fora, ela não prospera. Porque a prosperidade, ela vem do quê? De eu contribuir com a vida de outra pessoa. De eu solucionar um problema de outra pessoa. De eu ajudar uma outra pessoa. E aí, quando eu não tenho essa intenção, isso se salta aos olhos. A gente começa
a enxergar isso. E quando a gente enxerga isso no outro, a gente não quer comprar daquele outro. A gente não quer estar com aquele outro. A gente não quer... Não é assim, gente? É. A gente quer se sentir amado, pertencente. A gente quer que as pessoas contribuam com a gente. E quando a gente sente isso, aí sim a gente começa a admirar essas pessoas. A gente começa a admirar o nosso chefe, o nosso líder. Essa semana eu estava conversando com algumas empresas e uma coisa ficou bem clara para mim. Uma empresa, quando ela cresce, o dono da empresa ele começa a contratar pessoas para liderar as pessoas. Porque muitas vezes o dono da empresa, ele está muito sobrecarregado com decisões. Ele está com decisões do que ele precisa comprar, do que ele precisa vender, de qual preço. Ele tem muitas decisões. Só que no meio dessas decisões, ele delega as pessoas para outros líderes. Então, o dono está aqui, ele delega aqui para os líderes que às vezes cuidam de muitas outras pessoas. E eles esquecem, o dono da empresa esquece de cuidar dessa uma ou duas pessoas que está liderando o time aqui abaixo. E assim como ele trata essa pessoa aqui trata aqui embaixo. Então, se você é dono de negócio, você precisa também ter a clareza e a consciência de que não é simplesmente delegar tudo para a liderança. Você também precisa colocar um olhar neste líder. Porque senão, este líder não vai cuidar das pessoas se você não cuidar dele. Os líderes, eles precisam de cuidado também. Não ver intenção por trás dos erros dos outros significa eu contratei uma pessoa para cuidar das pessoas e ela não está cuidando. Isso não é só sobre ela, isso é sobre mim também. O que eu estou fazendo por ela para que ela faça pelos meus? Você percebe que é um processo de humanização? É um processo onde eu sei que você, dono do negócio, tem inúmeras coisas. Eu também. Eu, por muitas vezes, eu tive problemas em liderar, porque às vezes a gente está sobrecarregado. E aí é o momento de a gente aprender a delegar e tirar um tempo para respirar, para sair desse automático, para que a gente possa estar presente e consciente nas nossas relações. Porque se a gente não estiver presente e consciente nas nossas relações, construindo relacionamentos, construindo vínculos de fato, o que acontece? O que acontece? As pessoas vão embora porque elas são carentes de vínculos, elas são carentes de pertencimento. Tá fazendo sentido esse papo aqui, gente? Tá fazendo sentido? Tô aqui tomando água pra minha garganta não tossir, que tá difícil. Então, só resumindo o que eu trouxe hoje pra você, a gente precisa olhar pra dentro e começar a perceber que nós somos nós. Os nossos liderados são eles. E nós, numa posição de líderes, precisamos cuidar das pessoas. Se a gente não cuidar das pessoas, elas vão embora. Se a gente não cuidar das pessoas, elas simplesmente somem, elas simplesmente fogem, elas simplesmente... Por quê? Somos carentes de pertencimento. Queremos ser acolhidos, queremos ser amados, queremos pertencer. Entende? Quem lidera vai me entender. E se você levar esse conhecimento dessa aula para o teu dia a dia, se você hoje vai ainda para o trabalho ou na segunda-feira, você chegar com mais amorosidade, trazendo as pessoas mais para perto, você vai perceber o quanto o movimento vai mudar. Tá certo, gente? Vamos para nossa prática de hoje? Vocês estão prontos? Estão prontos para a prática? Olha quem apareceu aí, Renan. Olha quem apareceu aí.
Coisa boa. Que bom que você tá aqui. Na nossa prática de hoje, a gente vai fazer uma respiração um pouquinho mais estendida, diferente. Mas vocês percebem que todos os dias a gente está trazendo ritmos respiratórios diferentes para que vocês não caiam no piloto automático e venham para a consciência. Então, a gente vai sentar com a nossa coluna ereta, ombros soltos. A gente vai fazer um mudra, ou seja, você vai pegar o positivo aqui, vai deixar sobre as pernas. E você vai inspirar em 4 segundos, vai segurar em 6 e vai soltar em 6. Inspira em 4, segura em 6 e solta em 6. Essa respiração, ela pode ser também conectada com os números. Se você é o primeiro dia que você está participando aqui, você pode trazer os números 1, 2, 3, 4 na sua mente para manter a concentração. E você pode também, além de visualizar os números, eu quero trazer um desafio para você trazer cores nos números também. Pensa comigo. Você imagina lá o 1 cor-de-rosa, o 2 verde, o 3 azul, o 4 cinza, depois o 1 vermelho, o 2 verde, e vai trazendo cores para esses números. Você vai perceber que a tua concentração ela vai ser ainda maior e a partir disso você vai se sentir cada vez mais conectado, mais presente. Ai, gente, desculpa, ainda estou tossindo. Eu vou colocar uma musiquinha aqui pra gente se conectar. Não é o foco a música, o foco é a contagem. E você pode fazer uma respiração profunda e ritmada para você oxigenar o teu cérebro. Solta o ar, relaxa. E a partir daí você faz a tua respiração com as tuas contagens. Inspira em 4, segura em 6 e solta em 6. Se algum pensamento vier, só volta a se concentrar na tua respiração, na contagem. Sempre mantendo a concentração nos números. E para avançar, trazendo cores.
Inspira em 4 segundos, segura o ar em 6 e solta em 6. Faça mais 2 ciclos dessa respiração. E quando você terminar esse ciclo, esses 2 ciclos, você pode manter os olhos fechados, prestando atenção no que está rolando em você, percebendo o que está rolando em você. Observando o teu estado de presença, percebendo essa mente mais limpa. Respire profundamente. Sinta os teus pés no chão, sinta as tuas mãos, você pode ir desfazendo o teu mudra. Comece a perceber o som, não só o da minha voz, mas do ambiente. E nesse instante, você pode abrir os teus olhos, leve, tranquilo, seguro. E conforme você vai voltando pro aqui e agora, me conta aqui como você está se sentindo. Me traga aqui as tuas sensações. Como você está se sentindo agora, nesse momento? Após essa prática, após esse momento de concentração, quais são as tuas percepções? Como você está voltando? Como você está reintegrando aqui? Ó, a Josi Paz, Adri, renovada, leve. Essa é a intenção. É a gente desarmar esses arquivos mais primitivos nossos para que a gente possa vir para esse estado de presença. E quando a gente está nesse estado de presença, a gente consegue observar o que tem de bom no ambiente, o que tem de bom aonde a gente está, seja com as pessoas, seja os pequenos milagres do dia a dia, porque tudo é um milagre. Um milagre. A vida é um milagre. Só que às vezes a gente está tão que a gente não consegue perceber. E eu quero que você agora comece a perceber esses pequenos milagres do dia a dia. Eu quero que você lidere com postura. Eu quero que você lidere se apossando de quem você é. Isso a gente só consegue fazer quando a gente tem coragem. Quando a gente está em paz com a gente mesmo. Não quando a gente tem medo ou quando a gente está no automático. Eu espero que você tenha um sábado incrível. Eu deixei aqui o link para você que ainda não se cadastrou, não se inscreveu para receber o material do desafio assim que ele acabar. Se cadastre, se inscreva aqui para você poder receber esse material. E a gente se vê amanhã aqui, 7h04 da manhã, tá certo? Um beijo grande para você
Que Deus ilumine teu dia, que você tenha um dia revelador, onde os pequenos milagres se revelem para você. Tá certo? Beijo grande.